Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Leis Brasileiras em Áudio. Hoje a leitura integral do Decreto número 88.438, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de biólogo. Antes de mais nada, mostre seu apoio, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os vídeos. Descubra como se tornar membro do canal e apoiar esta iniciativa. Decreto número 88.438, de 28 de junho de 1983, dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de biólogo, de acordo com a Lei número 6.684, de 3 de setembro de 1979, e de conformidade com a alteração estabelecida pela Lei número 7.017, de 30 de agosto de 1982. Capítulo 1. Disposição preliminar. Artigo 1º. O exercício da profissão de biólogo somente será permitido ao portador de carteira de identidade profissional expedida pelo Conselho Regional de Biologia da respectiva jurisdição. Capítulo 2. Da profissão de biólogo. Artigo 2º. O exercício da profissão de biólogo é privativo dos portadores de diploma, inciso 1, devidamente registrado, de bacharel ou licenciado em curso de História Natural ou de Ciências Biológicas em todas as suas especialidades, ou de licenciado em Ciências, com habilitação em Biologia, expedido por instituição brasileira oficialmente reconhecida. Inciso 2. Expedido por instituições estrangeiras de ensino superior, regularizado na forma da lei, cujos cursos forem considerados equivalentes aos mencionados no inciso 1. Artigo 3º. Sem prejuízo do exercício das mesmas atividades por outros profissionais igualmente habilitados na forma da legislação específica, o biólogo poderá, inciso 1, formular e elaborar estudo, projeto ou pesquisa científica básica e aplicada nos vários setores da biologia ou a ela ligados, bem como os que se relacionem à preservação, saneamento e melhoramento do meio ambiente, executando direta ou indiretamente as atividades resultantes desses trabalhos. Inciso 2. Orientar, dirigir, assessorar e prestar consultoria a empresas, fundações, sociedades e associações de classe, entidades autárquicas, privadas ou do poder público no âmbito de sua especialidade. Inciso 3. Realizar perícias, emitir e assinar laudos técnicos e pareceres, de acordo com o currículo efetivamente realizado. Capítulo 3. Dos órgãos de fiscalização. Seção 1. Parte geral. Artigo 4º. Os Conselhos Federal e Regionais de Biologia, criados pela Lei 6.684 de 1979 e alterada pela Lei 7.017 de 1982, constituem, em seu conjunto, uma autarquia federal com personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira vinculada ao Ministério do Trabalho. Artigo 5º. A autarquia referida no artigo anterior tem por objetivo orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de biólogo. Artigo 6º. Aos presidentes dos Conselhos Federal e Regionais incumbe a administração e representação legal dos mesmos, facultando-se-lhes suspender o cumprimento de qualquer deliberação de seu plenário que lhes pareça inconveniente ou contrário aos interesses da instituição, submetendo essa decisão à autoridade competente do Ministério do Trabalho ou ao Conselho Federal, respectivamente. Artigo 7º. Os membros dos Conselhos Federal e Regionais poderão ser licenciados por deliberação do plenário por motivo de doença ou outro impedimento de força maior. Artigo 8º. A substituição de qualquer membro em suas faltas e impedimentos se fará pelo respectivo suplente, mediante convocação do presidente do Conselho. Artigo 9º. O Conselho Federal terá sede e foro no Distrito Federal e jurisdição em todo o território nacional, e os Conselhos Regionais terão sede e foro nas capitais dos estados e dos territórios, bem como no Distrito Federal. Seção 2. Do Conselho Federal. Artigo 10. O Conselho Federal será constituído de 10 membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos pela forma estabelecida neste regulamento. Parágrafo único. O mandato dos membros do Conselho Federal será de 4 anos. Artigo 11. Compete ao Conselho Federal, inciso 1, eleger, dentre os seus membros, por maioria absoluta, o seu presidente e o vice-presidente, cabendo ao primeiro, além do voto comum, o de qualidade. Inciso 2. Indicar, dentre os seus membros, o secretário e o tesoureiro, a serem nomeados pelo presidente. Inciso 3. Exercer função normativa, baixar atos necessários à interpretação e execução do disposto neste regulamento e à fiscalização do exercício profissional,
adotando providências indispensáveis à realização dos objetivos institucionais. Inciso 4. Supervisionar a fiscalização do exercício profissional em todo o território nacional. Inciso 5. Organizar, propor instalação, orientar e inspecionar os conselhos regionais, fixar-lhes jurisdição e examinar suas prestações de contas, neles intervindo, desde que indispensável, ao restabelecimento da normalidade administrativa e financeira ou à garantia da efetividade ou princípio da hierarquia institucional. Inciso 6. Elaborar e aprovar seu regimento ad referendum do Ministro do Trabalho. Inciso 7. Examinar e aprovar os regimentos dos conselhos regionais, modificando o que se fizer necessário para assegurar unidade de orientação e uniformidade de ação. Inciso 8. Conhecer e dirimir dúvidas suscitadas pelos conselhos regionais e prestar-lhes assistência técnica permanente. Inciso 9. Apreciar e julgar os recursos de penalidades impostas pelos conselhos regionais. Inciso 10. Fixar o valor das anuidades, taxas, multas e emolumentos devidos pelos profissionais e empresas aos conselhos regionais a que estejam jurisdicionados. Inciso 11. Aprovar sua proposta orçamentária e autorizar a abertura de créditos adicionais, bem como operações referentes a mutações patrimoniais. Inciso 12. Dispor, com a participação de todos os conselhos regionais, sobre o Código de Ética Profissional, funcionando como Conselho Superior de Ética Profissional. Inciso 13. Estimular a exação no exercício da profissão, zelando pelo prestígio e bom nome dos que a exercem. Inciso 14. Instituir o modelo das carteiras e cartões de identidade profissional. Inciso 15. Autorizar o presidente a adquirir, onerar ou alienar bens imóveis, observada a Lei nº 6.994 de 1982. Inciso 16. Emitir parecer conclusivo sobre prestação de contas a que esteja obrigado. Inciso 17. Publicar, anualmente, seu orçamento e respectivos créditos adicionais, os balanços, a execução orçamentária e o relatório de suas atividades. Inciso 18. Definir o limite de competência no exercício profissional, conforme os currículos efetivamente realizados. Inciso 19. Funcionar como órgão consultivo em matéria de biologia. Inciso 20. Propor, por intermédio do Ministério do Trabalho, alterações da legislação relativa ao exercício da profissão de biólogo. Inciso 21. Fixar critérios para a elaboração das propostas orçamentárias. Inciso 22. Elaborar sua prestação de contas e examinar as prestações de contas dos conselhos regionais, encaminhando-as ao Tribunal de Contas. Inciso 23. Promover a realização de congressos e conferências sobre o ensino, a profissão e a prática da biologia. Inciso 24. Deliberar sobre os casos omissos. Artigo 12. O Conselho Federal deverá reunir-se pelo menos uma vez por mês. Artigo 13. O Conselho Federal deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros, exceto quanto às matérias de que tratam os itens 3, 5, 7 e 12 do artigo 11, que deverão ser aprovados por 2/3 dos seus membros. Artigo 14. Constitui renda do Conselho Federal. Inciso 1. 20% do produto da arrecadação de anuidades, taxas, emolumentos e multas em cada Conselho Regional. Inciso 2. Legados, doações e subvenções. Inciso 3. Rendas patrimoniais. Seção 3. Dos Conselhos Regionais. Artigo 15. Os Conselhos Regionais de Biologia serão constituídos de 10 membros efetivos e igual número de suplentes. Parágrafo único. O mandato dos membros dos Conselhos Regionais será de 4 anos. Artigo 16. Compete aos Conselhos Regionais: inciso 1. Eleger, dentre os seus membros, por maioria absoluta, o seu presidente e o seu vice-presidente. Inciso 2. Indicar, dentre os seus membros, o secretário e o tesoureiro, a serem nomeados pelo presidente. Inciso 3. Elaborar a proposta de seu regimento, bem como as alterações, submetendo à aprovação do Conselho Federal. Inciso 4. Julgar e decidir, em grau de recurso, os processos de infração ao presente regulamento e ao Código de Ética. Inciso 5. Agir, com a colaboração das sociedades de classe e das escolas ou faculdades de biologia, nos assuntos relacionados com o presente regulamento. Inciso 6. Deliberar sobre assuntos de interesse geral e administrativos.
Inciso 7. Expedir a carteira de identidade profissional e o cartão de identificação aos profissionais registrados de acordo com o currículo efetivamente realizado. Inciso 8. Organizar, disciplinar e manter atualizado o registro dos profissionais e pessoas jurídicas que, nos termos deste regulamento, se inscrevam para exercer atividades de biologia na região. Inciso 9. Publicar relatórios de seus trabalhos e relações das firmas e profissionais registrados. Inciso 10. Estimular a exação no exercício da profissão, zelando pelo prestígio e bom conceito dos que a exercem. Inciso 11. Fiscalizar o exercício profissional na área da sua jurisdição, representando, inclusive, as autoridades competentes sobre os fatos que apurar e cuja solução ou repressão não seja de sua alçada. Inciso 12. Cumprir e fazer cumprir as disposições deste regulamento, das resoluções e demais normas baixadas pelo Conselho Federal. Inciso 13. Funcionar como conselhos regionais de ética, conhecendo, processando e decidindo os casos que lhes forem submetidos. Inciso 14. Julgar as infrações e aplicar as penalidades previstas neste regulamento e em normas complementares do Conselho Federal. Inciso 15. Propor ao Conselho Federal as medidas necessárias ao aprimoramento dos serviços e do sistema de fiscalização do exercício profissional. Inciso 16. Aprovar a proposta orçamentária e autorizar a abertura de créditos adicionais e as operações referentes a mutações patrimoniais. Inciso 17. Autorizar o presidente a adquirir, onerar ou alienar bens imóveis, observada a Lei nº 6.994 de 82. Inciso 18. Arrecadar anuidades, multas, taxas e emolumentos e adotar todas as medidas destinadas à efetivação de sua receita, destacando e entregando ao Conselho Federal as importâncias referentes à sua participação legal. Inciso 19. Promover, perante o juízo competente, a cobrança das importâncias correspondentes às anuidades, taxas, emolumentos e multas, esgotados os meios de cobrança amigável. Inciso 20. Emitir parecer conclusivo sobre prestação de contas a que esteja obrigado. Inciso 21. Publicar, anualmente, seu orçamento e respectivos créditos adicionais, os balanços, a execução orçamentária e o relatório de suas atividades. Inciso 22. Aprovar proposta orçamentária anual. Inciso 23. Elaborar prestação de contas e encaminhá-la ao Conselho Federal. Inciso 24. Zelar pela fiel observância dos princípios deontológicos e dos fundamentos de disciplina da classe. Inciso 25. Impor sanções previstas neste regulamento. Artigo 17. Constitui renda dos conselhos regionais. Inciso 1. 80% do produto da arrecadação de anuidades, taxas, emolumentos e multas. Inciso 2. Legados, doações e subvenções. Inciso 3. Rendas patrimoniais. Capítulo 4. Das eleições e dos mandatos. Artigo 18. Os membros do Conselho Federal e respectivos suplentes serão eleitos por um colégio eleitoral integrado de um representante de cada Conselho Regional, por este eleito em reunião especialmente convocada para esse fim. Parágrafo 1º. O colégio eleitoral convocado para a composição do Conselho Federal reunir-se-á preliminarmente para exame, discussão, aprovação e registro das chapas concorrentes, realizando as eleições 24 horas após a sessão preliminar. Parágrafo 2º. Competirá ao Ministro do Trabalho baixar as instruções reguladoras das eleições dos Conselhos Federal e Regionais. Artigo 19. Os membros dos Conselhos Regionais e os respectivos suplentes serão eleitos pelo sistema de eleição direta por intermédio de voto pessoal, secreto e obrigatório dos profissionais inscritos no Conselho, aplicando-se pena de multa em importância não excedente do valor da anuidade ao profissional que deixar de votar sem causa justificada. Artigo 20. Além das exigências constantes do artigo 530 da Consolidação das Leis do Trabalho, o exercício do mandato de membro do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais e a respectiva eleição, mesmo na condição de suplente, estarão sujeitos ao preenchimento das seguintes condições. Inciso 1. Cidadania brasileira. Inciso 2. A habilitação profissional na forma da legislação em vigor. Inciso 3. Pleno gozo dos direitos profissionais, civis e políticos. Inciso 4. Inexistência de condenação por crime contra a segurança nacional. Inciso 5. Inexistência de penalidade por infração ao Código de Ética. Artigo 21.
A extinção ou perda de mandato de membro do Conselho Federal ou dos Conselhos Regionais ocorrerá em virtude de: inciso 1, renúncia; inciso 2, superveniência de causa de que resulte a inabilitação para o exercício da profissão; inciso 3, condenação a pena superior a 2 anos, em face de sentença transitada em julgado; inciso 4, destituição de cargo, função ou emprego relacionada à prática de ato de improbidade na administração pública ou privada, em face de sentença transitada em julgado; inciso 5, conduta incompatível com a dignidade do órgão ou por falta de decoro; inciso 6, ausência, sem motivo justificado, a 3 sessões consecutivas ou a 6 intercaladas em cada ano. Capítulo 5. Do exercício profissional. Artigo 22. Para o exercício da atividade relacionada no artigo 2º deste regulamento, em qualquer modalidade de relação trabalhista ou empregatícia, será exigida como condição essencial a apresentação da carteira profissional emitida pelo respectivo conselho. Parágrafo único. A inscrição em concurso público dependerá de prévia apresentação da carteira profissional ou certidão do Conselho Regional de que o profissional está no exercício de seus direitos. Artigo 23. É obrigatório o registro das empresas cujas finalidades estejam ligadas às ciências biológicas. Artigo 24. As firmas que se organizarem para executar serviços relacionados com o presente regulamento só poderão iniciar suas atividades depois de promoverem o competente registro no Conselho Regional de Biologia da jurisdição. Parágrafo único. O registro de firmas só será concedido se sua denominação for condizente com a finalidade a que se destina. Artigo 25. Deferida a inscrição, será fornecida ao biólogo carteira de identidade profissional em que serão feitas anotações relativas à atividade do portador. Artigo 26. A inscrição do biólogo será efetuada no Conselho Regional da Jurisdição, de acordo com resolução do Conselho Federal. Parágrafo 1º. Os registros serão feitos na categoria de biólogo e outras que vierem a ser criadas. Parágrafo 2º. O exercício simultâneo, temporário ou definitivo, da profissão em área de jurisdição de 2 ou mais conselhos regionais submeterá o profissional de biologia às exigências e formalidades estabelecidas pelo Conselho Federal. Artigo 27. Para se inscrever no Conselho Regional de sua jurisdição, o biólogo deverá, inciso 1, satisfazer as exigências da Lei nº 6.684 de 1979. Inciso 2, não estar impedido de exercer a profissão. Inciso 3. Gozar de boa reputação por sua conduta pública. Parágrafo único. O Conselho Federal disporá em resolução sobre os documentos necessários à inscrição. Artigo 28. Qualquer pessoa ou entidade poderá representar ao Conselho Regional contra a inscrição de biólogo. Artigo 29. Se o Conselho Regional indeferir o pedido de inscrição, o candidato poderá recorrer ao Conselho Federal dentro do prazo de 30 dias contados da ciência da decisão. Capítulo 6. Das anuidades. Artigo 30. O pagamento da anuidade ao Conselho Regional da respectiva jurisdição constitui condição de legitimidade do exercício da profissão. Parágrafo único. A anuidade deverá ser paga até 31 de março de cada ano, salvo a primeira, que será devida a partir do registro do profissional ou da empresa. Artigo 31. A inscrição do biólogo, o fornecimento de carteira de identidade profissional e certidões, bem como o recebimento de petições, estão sujeitos ao pagamento de anuidades, taxas e emolumentos. Capítulo 7. Das infrações. Artigo 32. Constitui infração disciplinar. Inciso 1. Transgredir preceito do Código de Ética Profissional. Inciso 2. Exercer a profissão quando impedido de fazê-lo ou facilitar, por qualquer meio, o seu exercício aos não registrados ou aos leigos. Inciso 3. Violar sigilo profissional. Inciso 4. Praticar, no exercício da atividade profissional, ato que a lei defina como crime ou contravenção. Inciso 5. Não cumprir, no prazo assinalado, determinação emanada de órgãos ou autoridade do Conselho Regional em matéria de competência deste, após regularmente notificado. Inciso 6. Deixar de pagar, pontualmente, ao Conselho Regional as contribuições a que está obrigado. Inciso 7. Faltar a qualquer dever profissional prescrito neste regulamento. Inciso 8. Manter conduta incompatível com o exercício da profissão. Parágrafo único.
As faltas serão apuradas levando-se em conta a natureza do ato e as circunstâncias de cada caso. Capítulo 8 das penalidades. Artigo 33. As penas disciplinares consistem em: inciso 1, advertência; inciso 2, repreensão; inciso 3, multa equivalente a até 10 vezes o valor da anuidade; inciso 4, suspensão do exercício profissional pelo prazo de até 3 anos; inciso 5, cancelamento do registro profissional. Parágrafo 1º. Salvo os casos de gravidade manifesta ou reincidência à imposição das penalidades, obedecerá à gradação deste artigo, observadas as normas estabelecidas pelo Conselho Federal para a disciplina no processo de julgamento das infrações. Parágrafo 2º. Na fixação da pena serão considerados os antecedentes profissionais do infrator, o seu grau de culpa, as circunstâncias atenuantes e agravantes e as consequências da infração. Parágrafo 3º. As penas de advertência, repreensão e multa serão comunicadas pela instância própria, em ofício reservado, não se fazendo constar dos assentamentos do profissional punido, a não ser em caso de reincidência. Capítulo 9. Dos recursos. Artigo 34. Da imposição de qualquer penalidade caberá recurso, com efeito suspensivo, à instância imediatamente superior. A linha A, voluntário, no prazo de 30 dias a contar da ciência da decisão. A linha B, ex officio, nas hipóteses dos incisos 4 e 5 do artigo anterior, no prazo de 30 dias a contar da decisão. Artigo 35. A suspensão por falta de pagamento de anuidades, taxas ou multas só cessará com a satisfação da dívida, podendo ser cancelado o registro profissional se, após decorridos 3 anos, não for o débito resgatado. Artigo 36. É lícito ao profissional punido requerer, à instância superior, revisão do processo no prazo de 30 dias contados da ciência da punição. Artigo 37. Das decisões do Conselho Federal ou de seu presidente, por força de competência privativa, caberá recurso no prazo de 30 dias contados da ciência para o Ministro do Trabalho. Artigo 38. As instâncias recorridas poderão reconsiderar suas próprias decisões. Artigo 39. A instância ministerial será a última e definitiva nos assuntos relacionados com a profissão e seu exercício. Capítulo 10. Disposições gerais. Artigo 40. O mandato de membro da diretoria dos Conselhos Federal e Regionais extinguir-se-á com o término do mandato de conselheiro. Artigo 41. Os membros dos Conselhos Federal e Regionais de Biologia farão jus a uma gratificação por sessão a que comparecerem, na forma estabelecida pela Lei nº 5.708, de 1971, regulamentada pelo Decreto 69.382, de 1971. Artigo 42. Aos servidores dos conselhos aplica-se o regime jurídico da consolidação das leis do trabalho e legislação complementar. Artigo 43. Os conselhos estipularão, por todos os meios, inclusive mediante concessão de auxílio, segundo normas aprovadas pelo Conselho Federal, as realizações de natureza cultural visando ao profissional e à classe. Artigo 44. As denúncias somente serão recebidas quando assinadas, declinada a qualificação do denunciante e acompanhadas da indicação dos elementos comprobatórios do alegado. Artigo 45. Os estabelecimentos de ensino superior que ministrem os cursos referidos no artigo 2º do presente regulamento deverão remeter, até 6 meses após a conclusão dos mesmos, ao Conselho Regional de Biologia da jurisdição de sua sede, ficha de cada aluno a que conferir diploma ou certificado, contendo o seu nome, endereço, filiação, data de nascimento e data de conclusão. Capítulo 11. Disposições transitórias. Artigo 46. A carteira de identidade profissional só será exigida após 180 dias, contados da instalação do respectivo Conselho Regional. Artigo 47. O primeiro Conselho Federal será constituído pelo Ministro do Trabalho. Artigo 48. Os conselhos regionais serão instalados desde que agrupem um número suficiente de profissionais capaz de garantir sua normalidade administrativa a critério e por ato do Ministro do Trabalho. Artigo 49. O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 50. Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 28 de junho de 1983. Encerro neste momento a leitura integral do Decreto 88.438 de 1983. Eu espero mesmo que esse vídeo possa lhe ajudar de qualquer maneira. Se você gostou,
curta e compartilhe à vontade. Não se esqueça de mostrar seu apoio, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos vídeos. Descubra também como se tornar membro do canal e apoiar esta iniciativa. Deixe aqui nos comentários críticas, elogios e sugestões para os próximos vídeos aqui do canal Leis Brasileiras em Áudio. Como sempre, eu desejo a você sucesso e prosperidade na sua jornada. Um forte abraço e até o próximo vídeo.